Você que trouxe a palavra de Deus, abra comigo, por favor, em Salmo 126, e nós vamos ler 2 versículos. Parece que o louvor desta noite foi preparado para esta mensagem. E eu queria que você prestasse muita atenção. Eu quero tentar resumir o máximo que eu puder, mas eu não quero perder de falar tudo aquilo que o Espírito Santo colocar no meu coração, porque a qualidade da tua fé determina a qualidade dos resultados que você há de ter na tua vida. E eu pergunto, quem aqui quer ser muito abençoado? Diga amém. Amém. Maravilha. Palavra de Deus, Salmo 126, versículo 5, começa dizendo o seguinte: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Nós vamos ler juntos a partir do versículo 5. E eu gostaria de pedir a você que, no versículo 5, por favor, Rebeca. Versículo 5, isso. Eu vou contar até 3 e você entra com coragem, entra com força, porque essa mensagem tem tudo a ver com o que tem acontecido hoje e tirado a fé de muitos do lugar onde ela deva estar. Vamos lá, 1, 2, 3. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Pai amado e santo, nós queremos te agradecer, porque o Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre. Queremos te agradecer pela saúde, pela vida, pela oportunidade de estarmos reunidos mais uma vez neste lugar, para ouvirmos a tua voz, através do Espírito Santo falando ao nosso coração. Pai, faz-nos sensíveis à tua voz nesse momento. Tira de nós todo o achismo, toda vontade de rebater o que a tua palavra nos queira ensinar, a fim de que sejamos dirigidos pelo teu Santo Espírito, a fim de termos uma vida abençoada. Essa é a nossa oração, esse é o nosso pedido. Em nome de Jesus, e todos digam amém, Jesus. Pode se assentar, meus irmãos. Tá chorando, louve. Tá doendo, louve. Tá doente, louve. Tá devendo, louve. Não tá pagando a conta, louve. Brigou com o irmão, louve. Louvor é importante, meus irmãos. E nós vamos entender um pouquinho disso exatamente nesse momento em que nós estamos vivendo. A palavra de Deus, então, fala sobre semear com lágrimas. E eu pergunto, o que significa semear com lágrimas? Hoje pela manhã, comentando com a igreja, eu quero ser mais breve nesse detalhe da palavra. Às vezes as pessoas foram ensinadas que o que vale na vida cristã é termos cara amarrada, é termos uma cara de sofrimento interminável, é vivermos chorando, quando a palavra de Deus, na verdade, nos ensina que a alegria do Senhor é a nossa força. A palavra de Deus diz que Jesus, dizendo àqueles que o ouviam, cita o seguinte: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Você já viu alguém que tem abundância viver chorando? Não, quem tem abundância vive sorrindo. Como diz aquele cantor de rap, tá tranquilo, né? Tá tranquilo, tá favorável, então ele só dá risada. Agora eu pergunto, por que não está tranquilo e não está favorável na nossa vida às vezes? E por que às vezes nós choramos? Ou por que as coisas estão tranquilas e favoráveis na nossa vida e a gente continua chorando? E aqui é que eu quero chegar com você nessa noite. Lançar sementes ao chão com lágrimas nos olhos significa trabalhar por algo, significa pagar o preço por aquilo que se sonha. E eu pergunto, quantos têm sonhos para esse ano e para a sua vida aí? Digam um forte amém. Significa pagar o preço, lutar,
mesmo que às vezes sofrendo, chorando, cansado, abatido, desanimado. Uma das coisas que eu mais percebo é que as pessoas, hoje em dia, elas não querem mais vivenciarem o processo que vai desde o plantio até a colheita. Elas não querem mais processos na vida. Elas estão sendo ensinadas a olhar apenas para os resultados finais, mas o mundo não gosta de falar as coisas que acontecem no meio do caminho. As dores, as chateações, lutas. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, Jesus nunca enganou ninguém em absolutamente nada. Ele diz assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ninguém que chegou a algum lugar na vida chegou por acaso, com raríssimas as exceções. Alguém que recebeu uma grande herança, mas que não estava preparado no processo e perdeu a herança, ato contínuo. Gente que ganhou na cena dizendo assim: agora eu acertei. Será que acertou? Há uma estatística dizendo que as pessoas que foram premiadas nessas mega cenas, elas hoje estão mais pobres do que eram, porque elas não vivenciaram o processo. Elas não aprenderam a administrar, não aprenderam a se portar adequadamente em meio à bênção, em meio à abundância, e aquilo, ao invés de ser algo que trazia benefício para elas, trouxe benefício por um pedaço de tempo, e depois trouxe maldição ainda maior do que aquela que elas viviam. Nenhum de nós, ao semearmos qualquer tipo de semente, podemos esperar colher os frutos dessa semente ao final do dia. Hoje pela manhã eu estava comentando sobre, quem sabe, uma das formas de plantio e de experimento de semeadura mais rudimentar que tem, que todos nós já talvez tenhamos passado por ela, que é aquele experimento do feijão no copinho de café. Quem já fez esse experimento aí, levante sua mão e diga amém. Todo mundo já passou, na escola, no primário, você chega lá, a professora num determinado dia, coloca aqueles copinhos e você acha, vai ter um cafezinho. Não. De repente ela já vem com algodão, ela já pede para você colocar um pouquinho d'água e entrega um feijãozinho para cada um. E diz, você vai ter que cuidar do feijão. O feijão você planta no tempo da escola, ou de manhã ou de tarde, e não queira ver o feijão brotando no final do dia. Isso não acontece. No outro dia você vai ver e o feijão continua do mesmo jeito que foi colocado. Mas de repente você começa a ver o feijão quebrando o seu grão, a sua baga, e ali começa a sair uma raiz bem pequenininha, verdinha, quase que tímida. Aí no outro dia você vai, essa raiz já está um pouquinho maior, mas ainda não tem fruto. De repente ele estoura por cima, e o processo que já se iniciou embaixo começa a iniciar-se na parte de cima do feijão. E aí ele começa a crescer e de repente você vê ele fazer assim, e lá na pontinha tem um outro feijão. Hoje eu comentei sobre este experimento que todos nós praticamente já fizemos, e eu percebi que a filha da Tisa, uma menina bem novinha, deve ter uns 7 anos, se tanto, ela ficou incomodada no banco e ela fazia assim, ela queria falar. Quando acabou o culto, ela veio correndo e disse assim: pastor, eu estou triste. Falei, por que você está triste? Meu feijão morreu. E ela fez o mesmo experimento. Aí eu falei, mas morreu por quê? Não sei. Aí me veio à mente, o copinho com água já não era suficiente para fazer a coisa crescer ainda mais. E eu falei para ela, vamos fazer um outro experimento? Você planta o feijãozinho do mesmo jeito. E aí eu chamei a mãe e falei assim, só que quando o feijãozinho tiver com a raiz um pouco maior, você tira o feijão do copinho que não tem mais nada para oferecer ao feijão e coloca na terra. Você vai ver o que vai virar esse feijão. Está combinado assim? Está combinado. Às vezes nós queremos só o que esteja pronto. E para quem não faz, achar que tudo é fácil, é muito fácil. Para quem não paga o preço, achar que o preço que foi pago não custa nada,
É muito fácil de falar. Nesta noite, o Espírito Santo de Deus nos trouxe aqui para nos ensinar sobre esperar o processo de Deus na nossa vida. Esperarmos o tempo da semeadura, o tempo em que esta semente é trabalhada no ventre da terra, a ponto de lançar raízes para onde não se vê, e a ponto de coisas que nós vemos começarem a crescer, trazendo-nos então frutos que trazem sementes conforme a espécie da semente plantada. Esses dias em que eu estive fora, tentando tirar umas férias de sol, em que eu mais que voltei como um sapo, porque só choveu na praia, eu tive bastante tempo para pensar em conceitos, em analisar coisas. Esses dias nós recebemos aqui na igreja o pastor Antônio Carlos Miranda. Quem esteve aqui no dia em que ele esteve, levante sua mão. Uma das coisas que ele falou é que nós temos fé de sobra. E a palavra de Deus diz, se você tiver fé como um grão de mostarda, você pode fazer muita coisa acontecendo. Nós temos fé para crer que Jesus veio ao mundo, que Jesus é o nosso Salvador, que Jesus morreu, que Jesus ressuscitou, que não há outro caminho a não ser Jesus. Nós temos fé até demais. A pergunta é, será que a nossa fé funciona? Será que a nossa fé é operante? Ou ela é uma fé que se perdeu no meio do caminho? Porque, meus irmãos, ou a nossa mente está cheia de uma fé que opera milagres, ou a nossa mente está cheia de uma fé que de milagres a gente só ouve dizer, só ouve falar, bate palma para milagre alheio, e nunca vivemos os nossos milagres. Algumas qualidades da nossa fé, e você tem fé, eu quero reafirmar isso, elas precisam ser resgatadas. Não adianta ter uma fé impaciente, não vai te servir de nada. Não adianta ter uma fé indisciplinada, não vai te servir de nada. Não vai adiantar você ter fé sem obras, também não adianta nada. Então, se você é um desses que diz ter fé, mas se descuidou da tua fé, nesta noite o Senhor te chama para o resgate de uma das qualidades de uma fé que traz resultado. É a paciência. Quando você fala sobre amor, a palavra de Deus diz, o amor é paciente. É uma qualidade que não se pode perder. Assim como é uma qualidade que não se pode perder na fé. Quando a gente olha para o mundo hoje, nós percebemos que o mundo está se tornando cada vez mais imediatista. Antigamente, quando eu trabalhava profissionalmente com produção musical, havia um roteiro, havia uma estatística de que a música, para ser comercial e para poder entrar numa rádio, ela tinha que ter 4 minutos e 30 segundos no máximo. Hoje a regra mudou, a música tem que ter, no máximo, 2 minutos, 2 minutos e meio. A música foi cortada ao meio. Antigamente, as pessoas se assentavam à frente da TV para assistir Dr. Zhivago. Filme que demorava uma semana. Depois apresentaram E o Vento Levou. Depois vieram com o Titanic, 3 horas de filme. Esses dias o Léo falou que queria assistir o Titanic. Não esses dias de férias, outros dias atrás aí. Falei, Léo, eu achei, sabe o que, meu filho? O Titanic. Ele foi lá no YouTube, apertou lá onde as crianças conhecem. 3 horas? Estou fora. Virou as costas e foi embora. Você acessa Facebook hoje, acessa o Instagram, acessa esses Reels, o Story, qualquer coisa, tem limite. Você só pode trabalhar até 60 segundos. Você só pode trabalhar até 2 minutos. Hoje as pessoas não têm paciência para absolutamente mais nada. E o problema disso é que isso tem uma finalidade e tem uma origem. Esses dias que nós estávamos na praia, aliás, a Renata e as crianças continuam lá, que eu fiquei com dó, que só choveu e as crianças quase que não saíram. A gente jogou futebol dentro de casa, mas não tinha mais como jogar futebol, então deixava mais no celular do que no normal. Mas eu fiquei incomodado com isso. E eu assisti um vídeo que eu falei, eu tenho que mostrar isso para a Renata.
Coloquei assim na frente da janela, onde ela estava lavando uma louça. E quando começou o vídeo, ela falou assim: é demorado? Eu falei 3 minutos. Tudo isso? Falei, cara, instrução de primeira linha. Coisa boa, presta atenção. Aí vem os chineses e inventam o tal do TikTok. Quando você pega qualquer coisa de 2 minutos, você fala, meu Deus do céu, 2 minutos eu vou ficar aqui? Aí o que acontece? Se alguém está te ensinando a fazer alguma coisa, você sai do início, põe o dedinho abençoado lá, joga para frente, para ver o resultado final das coisas. Mas e o processo? E o início, você não quis saber, não? O processo não tem importância? É só o final das coisas? E aí nós vamos nos tornando imediatistas. E nós vamos transferindo esta regra do mundo, que a gente nem sabe que vem para esfacelar a nossa fé, que vem para nos fazer imediatistas e não pessoas pacientes. E nós queremos transferir estes padrões do mundo para o padrão que Deus já estabeleceu. Nessas horas a gente sofre achando, e eu repito, achando que as coisas estão demoradas. Nessas horas nós abandonamos a nossa fé, acreditando que há outras coisas mais prováveis, outras coisas melhores, coisas palpáveis que vão trazer alegria mais imediata ao nosso coração. Meus irmãos, nós que cremos em Jesus, tem alguém por acaso nessa noite que crê em Jesus aí ou não? Nós que cremos em Jesus não podemos andar segundo as regras do mundo. Se você não suporta assistir um vídeo de 2 minutos, pelo menos suporte o cumprimento da promessa de Deus na tua vida. Porque Deus não vai agir como quem é produtor de conteúdo para TikTok só para satisfazer o teu coração. Deus nem tampouco vai fazer vídeos da tua vida mostrando a tua vitória, sem antes mostrar para você o processo e te ensinar nos processos da vida. Sabe por quê? Porque depois de uma vitória, Ele quer ter preparado você para vitórias ainda maiores, sem que você perca tempo aprendendo as lições que Ele já te ensinou no meio do caminho. Cristão que tem sabedoria não olha para as realidades desse mundo. Cristão que tem sabedoria olha para a eternidade com Cristo Jesus, nosso Senhor. Tiago capítulo 5, versículos 7 e 8 diz: sede, pois, irmãos, pacientes até a volta do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e serôdia, ou seja, as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. Eu já vi muita gente que, adentrando ao templo, disse assim: pastor, eu vou dar uma chance para Deus, eu vou fazer uma campanha de 7 semanas, se não resolver eu estou fora. Eles continuam fora até hoje. E continuam tristes como chegaram na igreja. Continuam ainda piores de como entraram na igreja. Porque o tempo quem faz não somos nós, quem faz o tempo é o nosso Deus. Quem sabe o tempo certo para todas as coisas é o nosso Deus. E deixa eu te falar hoje, quando o Espírito Santo te move a vir neste lugar, você está passando por um processo da parte de Deus na tua vida. Pastor, que processo é esse? Eu não sei. Mas acredite, você está no meio de um processo. Deus está falando coisas ao teu coração aí. Deus está manifestando o seu favor em teu favor nessa noite. Quando a palavra de Deus diz para nós termos paciência. O apóstolo Paulo escreve, por exemplo, a segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 17, dizendo: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós, e não em nós, produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Ou seja, enquanto nós esperamos, Deus trabalha em nosso favor. Enquanto nós esperamos, Deus faz cumprir a sua palavra no tempo certo em nosso favor. Que frutos são esses? Nós vamos experimentá-los na glória com o Senhor. Nós vamos experimentar coisas que nós nem imaginamos que já estão sendo preparadas
pelo nosso Deus para a nossa vida. O fato é que a regra que serve aqui funciona primeiro no céu. A palavra de Deus diz assim, que tudo, pois, que o homem plantar, isso também colherá. Quando você pega e planta um feijão, depois você vê aquelas bagas, aquelas vagens do feijão, e você vê que ali há muitas sementes, incontáveis sementes, princípio da semeadura que passa pelo processo e chega na vitória de quem quer colher. Tem muita gente que quer colher, mas nunca planta, quer colher, mas planta e não passa pelo processo, desiste no meio do caminho. Deus nos chamou para vivermos o começo, suportarmos o processo e nos alegrarmos com o final das coisas. Os nossos olhos precisam estar na eternidade com Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós precisamos ter algumas certezas no nosso coração. A primeira certeza é de salvação. Quem aqui tem certeza da sua salvação, diga amém. Para você que não tem certeza e talvez tenha dúvidas, pastor, como é que eu posso ser salvo? Primeiro, você tem que reconhecer Jesus como teu único e suficiente Salvador. Você não vai para o céu pelos teus méritos. Você vai para o céu pelos méritos de Cristo. Você não vai para o céu pela tua santidade. O processo de santificação se faz necessário. Mas você nunca vai ser santo. Santo é aquele que morreu para te dar a oportunidade de viver uma nova vida. Então você precisa ter certeza de salvação. Outra coisa que acalma muito o meu coração, e aqui eu estou dando um testemunho pessoal, é que eu não posso esperar os maiores benefícios do Senhor e nem as maiores vitórias nesta terra como sendo as maiores. Porque imagina só, eu consigo construir a casa dos meus sonhos. Quem tem sonho de construir a casa dos seus sonhos aí, diga amém. Maravilha, eu tenho também meu sonho. Quem tem sonho de ter um carro bom, diga glória a Deus. Glória a Deus, maravilha. Quem tem sonho de se formar, quem tem sonho disso, nós temos sonhos, nós somos motivados por sonhos. Agora pensa comigo, se você trabalhar assiduamente, disciplinadamente, comprometidamente, cumprir os princípios da palavra de Deus e Deus te der condição de construir não só uma casa, 2, 3, 10, posso ouvir um amém aí ou não? Construir, ter bastante coisa. Você acha mesmo que isso vai ser a tua grande vitória? Você acha que você vai permanecer para sempre nessa terra? Uma hora tudo que você está construindo nessa terra vai ser transferido como se faz um Pix para alguém, para a conta de alguém. E aí você está gastando os teus dias, os teus maiores ânimos, o teu empenho, para resolver tudo por aqui. E você não sabe o dia de amanhã. Por isso que a palavra de Deus fala que nós temos que ter conta no céu. Tem gente que tem conta no C6 Bank, no Nubank, no Banco do Brasil, no Bradescão. Teve gente que teve conta no Bamerindos, o Bamerindos não existe mais. A palavra de Deus diz, juntai tesouros no céu, onde a traça não come, onde a ferrugem não corrói, onde o ladrão não escava e não rouba. Por que você trabalha pensando só neste plano? Só nesta terra? Só nas coisas do agora e se esquece de pleno das coisas do porvir? A palavra de Deus diz que nós precisamos também aprender a semear para o espiritual. Aliás, quem encontrou-se com Jesus ou foi encontrado por Ele, precisa entender que se faz necessário semearmos para a eternidade. Se faz necessário viver para Cristo. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas ficaram para trás, e eis que tudo se fez novo, um novo ambiente tem que estar diante de nós. Para quem eu trabalho? A quem eu honro? A quem eu louvo? Por que eu ergo as minhas mãos? Por que eu obedeço a palavra de Deus? Eu obedeço porque os meus olhos estão na eternidade. Que se o meu final fosse aqui, e a bênção de Deus te operasse apenas nas questões financeiras, e não tivesse eternidade, eu não precisava levantar a mão para Deus, eu resolvia as minhas coisas por aqui mesmo. Mas há um Deus que tem cuidado de nós, há um Deus que quer cuidar de forma extraordinária, mas Ele nos ensina nessa noite a termos paciência. Se a tua fé é muito grande para algumas coisas, e no meio dessa fé a paciência se descolou, porque você se tornou imediatista, é tudo muito rápido, é o cristão miojo, tem que estar pronta a minha bênção em 3 minutos.
Deixa eu te falar, tira o cavalinho da chuva, porque você vai se frustrar quando Deus tem algo de melhor para entregar nas tuas mãos. Espere o tempo de Deus, espere a forma de Deus agir. A palavra de Deus diz, porque para mim, tenho por certo que as aflições deste presente momento não se comparam com a glória que em nós há de ser revelada. Quantas mães nós temos aqui? Levante sua mão, por gentileza. Quando você estava grávida, se adiantou o nascimento do teu filho? Sim ou não? Não. Eu me lembro agora da Simone, esposa do Rodrigo. Me lembro da Bia. As duas estão angustiadas. Ai, calma, vai nascer na hora certa. Tudo acontece na hora certa. Diga para a pessoa que está ao seu lado, fica bem calminha aí, porque tudo acontece na hora certa. O mundo falha em todos os seus princípios, mas a justiça de Deus não permite que Deus fale em relação a nenhum dos seus princípios e nem em relação à lei da semeadura. Portanto, cada um de nós colherá exatamente aquilo que plantou, em qualidade e em quantidade. Se nós semearmos para o Espírito, nós vamos colher do Espírito. Se semeamos para a carne, vamos colher corrupção, porque é o fruto que a carne nos entrega. Hoje eu queria pedir a você, em nome de Jesus, que abandone de uma vez por todas, ou pelo menos entre no caminho do abandono, para a impaciência, para o imediatismo. É como se você tivesse uma mesa posta, com todas as tuas bênçãos ali sendo preparadas pelas mãos do Senhor, e o imediatismo se assenta à mesa e diz, vamos logo. E Deus está dizendo assim, calma que não está pronto. Calma que eu estou trabalhando. E às vezes Ele nem vai responder. Mas uma coisa eu tenho certeza, Ele sempre está trabalhando para aqueles que nele esperam. Nessa noite você tire o imediatismo da mesa, da bênção, dá um chute nele. Puxa a cadeirinha e diz assim para a paciência, por favor, você senta aqui. Esperei com paciência no Senhor. E Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Você traz sonhos no teu coração. Você traz angústias por sonhos que não se realizaram ainda. Há dores dentro da tua alma, do teu coração, que você não sabe averiguar a razão, mas acredite, muito disso é pelas existências fruto da falta de paciência em esperar o tempo de Deus. Gálatas 6, versículos 7 e 8 diz, não erreis, de Deus não se zomba, pois tudo que o homem plantar, isso também ceifará. Pastor, por que não chegou fruto na minha mão ainda? Primeira pergunta, você tem plantado? E aqui eu entro numa questão que o Espírito Santo falou no meu coração esses dias. Fábio, você para ser meu filho, meu servo, meu discípulo, você não precisa ficar com cara de triste. Você não precisa ficar com cara de poucos amigos. Você não precisa entrar numa melancolia interminável para chorar, chorar, chorar. Por que você está chorando? Porque a palavra de Deus diz que eu tenho que andar e chorar enquanto eu planto. Não, isso é natural, gente. Como ser decente num mundo tão indecente? É fácil ou não? Como ser honesto num mundo tão desonesto? É fácil? Não é fácil. Como ser verdadeiro num mundo tão mentiroso? Mas o que Deus quer não é que nós nos adaptemos ao mundo, mas sim vivamos segundo os princípios da sua palavra. Verdade em primeiro lugar, decência, correção, honestidade. A gente sabe que o Espírito Santo está trabalhando na vida de alguns quando você começa a deixar as coisas que você fazia para trás, fazendo aquilo que Deus quer que você faça. Mas muitas vezes, meus irmãos, isso daí traz tristeza ao nosso coração. A gente quer fazer o que é certo, mas a gente vê o que faz errado dando certo. A gente fala assim, puxa vida, isso me doeu, porque eu queria fazer o que é certo para ver Deus agindo. Mas Deus não está agindo e parece que está dando certo para o outro. E aí é que as lágrimas começam a rolar. Aí é que a angústia começa a tomar conta do nosso coração.
Aí é que a tristeza vem à porta da nossa casa e bate dizendo assim, e aí, não vai acontecer? Junto com a tristeza vem o imediatismo, dizendo assim, falei para você que estava demorando demais. E nós começamos a dar ouvidos a esse tipo de mentira de Satanás. A esse tipo de palavras contrárias à palavra de Cristo. Quando nós deveríamos estar focados no que diz a palavra. Como por exemplo em Eclesiastes 3:1. Há tempo certo para todas as coisas e para todo o propósito debaixo do céu. Os frutos sempre chegam, diga comigo, os frutos sempre chegam para quem não abandona a lavoura. Abandonou a lavoura, pode esperar que você não vai receber o fruto. Porque tem começo, tem meio, tem fim. Tem começo, tem o fazer o certo porque é o certo a ser feito. E às vezes isso traz tristeza ao nosso coração, porque a nossa carne quer ir para um lado, mas o Espírito Santo diz assim, ó, não faça segundo a tua carne, faça segundo o meu Espírito. E eu vou trazer os frutos na hora certa para você. Por isso que a palavra de Deus diz, aquele que sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes, ou seja, trazendo a sua colheita. Tem muita gente que quando começa a chorar, porque vê a diferença entre o padrão de Deus e o padrão do mundo, não do resultado, vê a diferença no padrão comportamental, no processo, eles dizem, não, isso não é para mim, não. Eu não quero isso para mim. E eles desistem de semear. Eles desistem de fazer o que é certo segundo os olhos do Senhor. Mas a palavra de Deus diz, os que com lágrimas semeiam, olha que promessa maravilhosa, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia e não enquanto desiste, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. O que o diabo, que é o nosso adversário, mais quer e deseja, é que nós todos sejamos imediatistas, que nós não tenhamos paciência, que nós não tenhamos compromisso, e que por fim nós venhamos a desacreditar daquilo que Deus diz que vai acontecer. Eu pergunto, quantos acreditam na palavra de Deus aí, digam amém. Quantos acreditam no que a palavra de Deus que diz que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Dê uma salva de palmas para Jesus aí. Se você foi tão alegre para bater a palma porque você acredita, primeiro, você tem fé. Maravilha, isso daí é top. Mas será que essa fé está gerando resultado na tua vida? Para você suportar o processo? Ou você é mais um daqueles que se somam à grande multidão, que pega o início do vídeo e joga lá para o final para saber o resultado final, e não aprendeu nada no meio do caminho? Nessa noite Deus te trouxe aqui para te ensinar sobre paciência. Nessa noite Deus te trouxe aqui para dizer para você que a tua fé é maravilhosa, mas que em algum momento talvez a paciência tenha se desconectado da tua fé, e que nessa noite o Espírito Santo quer te ajudar a resgatar essa paciência para acoplá-la novamente a uma fé que traga resultados práticos na tua vida. Quando nós decidimos seguir em total confiança no Senhor, nós começamos a perceber que Ele tem para nós uma colheita indizível. Como é que Deus fez isso? Como é que aconteceu isso? Como é que Deus operou esse milagre? Ainda antes de começar o culto, e eu sempre gosto de contar testemunho, mas só conta testemunho que tem validade quem passou por processo. Porque senão é uma história. Porque daí você chega para perguntar assim, mas como é que foi? Não, na verdade eu ouvi dizer. Ó, fique esperto com esses testemunhos de gente que não passou por processo. Porque quem passou por processo sabe os mínimos detalhes da caminhada. E eu olhei para tudo que tem aqui dentro e falei assim, isso é Deus que fez. Sementes que foram lançadas, processos que foram suportados, e colheita indizível preparada e entregue pelo Senhor na mão de quem fez a sua parte. Eu não sei como é que está a tua vida, não sei como estão as tuas emoções,
Mas a palavra de Deus em Gálatas 6, versículo 9 diz: não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, vírgula, se não houvermos desfalecidos. Sabe quem é o maior interessado que você desfaleça no meio do caminho? É o diabo. Dizendo, não vai dar certo, Deus não vai cumprir, vai demorar demais, não vai acontecer, você já perdeu essa parada. Hoje de manhã eu trouxe esta mensagem, não exatamente como está sendo agora, mas o tema. Renata e as crianças na praia. Eu saí e fui comer alguma coisa ali no Barigui, uma porçãozinha ali de franguinho. Você fica igual cachorro quando cai da mudança, perdida quando não está a sua turma dentro de casa. Aí voltei para casa e pensa, uma angústia, um peso na alma. Não vai dar certo não, não vai acontecer não, não vai frutificar não. E aquilo foi tomando conta do meu coração. Quando deu 6 horas, horário em que eu paro tudo que eu estou fazendo para me arrumar para vir para a igreja. Falei, diabo, você já foi derrotado. Essa palavra não tem nada a ver com a palavra que eu creio. Essa palavra não condiz em nada com a veracidade das palavras do Deus a quem eu sirvo. Pois você está sendo expulso agora em nome de Jesus. Você não manda absolutamente nada nesse lugar. Você não manda absolutamente nada no meu coração. Hoje vai ser um culto abençoado. Hoje vai ter gente sendo abençoada. Hoje vai ter gente sendo redirecionada. Gente sendo alinhada, fortalecida no processo de transformação do Senhor. E aí a alegria voltou ao meu coração. Porque muitas vezes o diabo entra na nossa mente tentando trazer uma mentira, quando nós temos a verdade à nossa disposição para vivermos vitórias através e a partir dela. Nessa noite o Espírito Santo te trouxe aqui, me trouxe para a gente conversar sobre algumas coisas. Primeira delas, acalma o teu coração, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Ponto. Segundo, o Espírito Santo vai te ajudar nas tuas fraquezas. Lembra o apóstolo Paulo? Ô Senhor, afasta de mim o espinho na carne. Qual que foi a resposta do Senhor para ele? Paulão, ou Paulinho, a minha graça te basta. Se a tua vitória ainda não chegou, alegre-se, porque a graça do Senhor há de bastar na tua vida. A graça do Senhor nunca nos faltará. Bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida. Nunca se viu, nunca se percebeu um Deus como o nosso, que trabalha para aqueles que nele esperam. Por isso que nós não podemos esperar nas coisas do mundo. O mundo tem orçamento e até o orçamento é sem compromisso, gente. Mas quando a gente olha para a palavra, a gente vê, por exemplo, testemunhos de quem viveu o processo dizendo, pelo menos o seguinte: eu já fui jovem. Agora, depois do processo, das minhas histórias, das minhas vivências, já sou velho. Porém, olha o testemunho aí: eu jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Pastor, mas eu não vejo porta abrindo. Passe a agradecer pelas portas fechadas. Porque se não fosse Deus fechando algumas portas na tua vida, há muito tempo você estaria perdido. Ele é Deus que abre portas e é Deus que fecha portas. Mas na pior das hipóteses, se a porta estiver fechada, entenda o seguinte: que os melhores segredos são produzidos no secreto. E Deus fechou a porta para produzir a melhor bênção para a tua vida. Deus vai trazer as coisas no tempo certo, do jeito certo, para alegrar o teu coração. Fique em paz, vai dar tudo certo. Você ainda terá motivos de sobra para olhar para trás, para o processo e dizer assim: obrigado, Senhor, porque o Senhor esteve comigo todos os dias. Eu estava andando
chorando, mas eu não desisti de semear. As sementes caíram, e hoje eu posso glorificar ao teu santo nome, porque a tua palavra mais uma vez se tornou realidade na minha vida. Que processo que você está vivendo? Ou que processo você abandonou? Que processo você não quer entrar? Ah, o meu sonho é ser advogado. Meu sonho é ser uma médica. Meu sonho é ser professora. Está estudando para isso? Esse é o processo. Ah, o meu sonho é construir. Está guardando para construir? Ou está gastando no 20º par de sapato que não precisa? Processo. Os antigos tinham algumas falas interessantes. Por exemplo, quem não se aperta, não se alarga. Tem gente que quer viver com abundância agora, mas se esquece que lá na frente vai precisar daquilo que está esbanjando hoje. Quem não se aperta, não se alarga. Quem não passa pelo processo entendendo a importância do que tem em mãos, nunca vai saber dar valor ao que Deus tem colocado nas suas mãos lá na frente. Que nessa noite o Espírito Santo dissipe. O que é dissipar? Sabe aquela nuvem? Que quando você pega um vento e faz assim, ó, a nuvem se desfaz. Que nessa noite o Espírito Santo dissipe toda a nuvem de dúvida que insiste em entrar no teu coração e na tua mente. Quando o Espírito Santo assopra ou sopra, levando embora as nuvens das dúvidas, o teu coração se enche de alegria, porque você sabe que aquele que é por você não vai falhar no meio do processo. Não vai falhar. Quem falha somos nós, meus irmãos. Quem abandona somos nós. E todas as vezes que nós abandonamos o processo de Deus, Ele tem prazer em nos rematricular na escola do deserto. Para dizer, você vai aprender de novo, para que quando você passar na outra fase, você já tenha isso muito bem registrado no teu coração. Por isso que a palavra de Deus diz que o caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando e brilhando até se tornar dia perfeito. Sexta-feira eu vim para Curitiba, saí, na verdade vim no sábado, saí de lá às 5 da manhã e trouxe comigo a Ana Júlia, minha sobrinha. E a gente veio batendo um papão. Ela tem 14 anos, e eu falei assim, o tio vai falar algumas coisas para você, você só guarda na mente aí. E o papo rolou, foi legal. Eu falei, você sabe como é que é o caminho do justo, Juju? Ela falou, eu já ouvi falar alguma coisa a respeito. Falei, a Bíblia diz que é como a luz da aurora. Você sabe o que é aurora? E o dia estava começando a clarear. Falei, aurora é isso daqui, ó. É o início da manhã. Você vai ver que agora são 5h30, está começando a clarear. Quando der 6 horas, o dia vai estar mais claro. Quando der 7 horas, vai estar mais ainda. Quando der meio-dia, vai estar sol a pino. Não queira avançar nos processos sem antes fazer a lição de casa bem feita. Não queira ultrapassar os limites que Deus tem colocado diante de você, porque quando você ultrapassa o limite, você entra em zona de perigo. Vai aos poucos. Vai aprendendo para não voltar mais. Eu nunca vi o dia voltar. O dia ele cumpre a sua função e nasce de novo, e cumpre a sua função e nasce de novo. Eu nunca vi o Senhor fazer alguma coisa para voltar. Isso acontece com o homem, porque o homem é obstinado, o homem é inflexível, o homem é cabeça dura. Você já parou para pensar quantos prejuízos você já teve na tua vida? Porque você creu mais nas coisas do mundo do que na provisão do Senhor. Creu mais nas promessas do mundo, que são imediatas, do que no tempo de Deus. Deus falou para você, continua firme e forte. E você abriu mão porque você achou que estava demorado. Meus irmãos, não tem nem adiantado, nem demorado para Deus. Só existe tempo certo. Eu queria que você se colocasse de pé nesse momento. Queria chamar o pessoal do louvor aqui, nós vamos cantar uma música. Uma das artimanhas mais malignas que nós temos visto hoje é que o diabo tem feito os crentes em Jesus viverem das circunstâncias, quando a palavra de Deus diz que o justo viverá da fé.
Toda vez que nós vivemos das circunstâncias, preste bem atenção nisso. Você deixa o importante para trás e começa a correr atrás do que é urgente. Por exemplo, você fazer um check-up é importante, sim ou não? É importante. Aí você vai deixando e não faz o check-up porque ele só é importante. De repente você começa a sentir dores. Você vai no médico e o médico dá um diagnóstico ruim. Aí tudo que você não fez antes, você tem que fazer agora de forma emergencial. É por isso que o diabo quer trazer a circunstância para a gente ficar fora do padrão de Deus. Quando Deus quer que nós cuidemos do que é de fato importante na nossa vida. Eu não sei o que você está precisando, eu não sei em que ponto você está. Mas eu gostaria que você saísse daqui nesta noite, recebendo sobre a tua vida uma unção, uma chuva de ânimo da parte do Senhor. Se está difícil, continue caminhando, mesmo que seja chorando. Se for chorando, plante, não desista de plantar, porque a colheita vai ser entregue nas tuas mãos. Deus vai entrar com provisão maravilhosa. O que você não está enxergando já está acontecendo no ventre da terra, no coração de Deus já está pronto. Vai dar certo sim, em nome de Jesus. Diga comigo, vai dar certo sim, em nome de Jesus. Você vai ver muitos frutos na tua casa, vai ver muitos frutos na tua empresa, muitos frutos nas tuas emoções. Por que você tem essa certeza, pastor? Porque a palavra de Deus não falha. O que falha é o mundo, mas a palavra de Deus não falha. Fala para a pessoa que está ao seu lado, você ainda vai colher muito fruto. Fica em paz. Hoje pela manhã, eu cantei uma canção com o pessoal. E me veio à mente uma figura, uma imagem, que eu falei assim, rapaz, eu nunca tinha pensado nisso. Enquanto estava tocando e cantando, me veio essa imagem. Coloca para mim, por favor, Rebeca. Vocês já ouviram falar em arquitetura hostil? Quem já ouviu falar nessa arquitetura aí? Levante sua mão. Já ouviram falar? Nas grandes capitais do mundo, onde os mendigos, as pessoas que são moradoras de rua, aqueles que fazem uso de entorpecentes, escolhem viadutos para montar as suas cabaninhas, para se encostarem, para ter um lugar de descanso, debaixo das marquises. Isso virou uma situação de problema social. E é interessante que o mundo não tem dó das pessoas. O mundo trata as pessoas com essa arquitetura hostil. E em várias cidades, capitais do mundo, o que eles estão fazendo é isso. Eles estão colocando essas peças de cimento pontiagudas embaixo do lugar onde as pessoas podiam se abrigar, para que elas não encontrem mais abrigo. Vá achar lugar para descansar bem longe daqui, porque aqui não é o seu lugar. Mas quando eu olho para a cruz de Cristo, eu me lembro da passagem que diz em Hebreus 13:8, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Há lugares que você vai visitar em cidades grandes, você vai dizer, isso aqui não existia antes, é o homem fechando as portas de descanso para o próximo. Não se encontra mais lugar de descanso. Mas todo dia da tua vida que você encontrar-se com Jesus, Ele vai dizer assim, vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. No processo, muitas vezes, o que nós temos em abundância são as lágrimas. No processo, o que nós temos muitas vezes é vontade de parar para descansar. É vontade de encostarmos-nos em alguém que possa nos defender. E nessa noite, o que sempre defendeu e que sempre defenderá, continua à disposição através do seu Santo Espírito, o Espírito Santo de Deus. E essa canção diz, seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Hoje pela manhã eu estava dizendo que às vezes nós não oramos tanto quanto poderíamos. Nós somos mais das cantorias. E nós não prestamos atenção nas músicas que entoamos, que trazem letras riquíssimas. Mas nessa noite eu gostaria que você, ao cantar esta música, prestasse atenção na oração que você está fazendo. Vamos lá.
Solta a tua voz, deixa o Espírito Santo chacoalhar você aí, te dar ânimo nessa noite. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Se tem alguém que pode cuidar da tua vida, é esse Deus maravilhoso. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Em todo o processo, as mãos do Senhor estão sobre a tua vida. E se eu passar pelo vale, e eles existem, viu? Acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Declare em teus braços, em teus braços é o meu descanso. 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 Só a igreja. Você cantando, vamos lá? Seguro estou. Solta a tua voz e ore. Nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve. Receba o cuidado do Espírito Santo nessa noite. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda. Me guarda. Declare isso para o diabo ouvir nessa noite. Em teus braços é meu descanso. Envergonhe Satanás. Em teus braços é meu descanso. Ele está trabalhando. Em teus braços é meu descanso. Os frutos vão chegar. Em teus braços é meu descanso. Só a igreja em teus braços. Em teus braços é meu descanso. 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 Coloque a mão sobre o teu coração, feche os teus olhos. Deus abençoe, obrigado. Pai querido e santo, neste momento, nós declaramos, diante de quem queira ouvir, diante do diabo que muitas vezes quer nos desestimular, que nós saímos daqui nesta noite, descansando nos braços daquele que nunca nos deixou. Pai amado, cuida de cada um segundo o seu poder, cuida de cada um de acordo com a necessidade que cada um traz diante do teu altar nessa noite. Nós sabemos, e a tua palavra nos diz, que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera na nossa vida. Pai amado, a tua palavra diz que 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas que nós não seremos atingidos. A tua palavra diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores. A tua palavra diz que tudo podemos naquele que nos fortalece.
A tua palavra diz que o Senhor, segundo a sua riqueza, suprirá todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Não há por que temermos, não há por que desanimarmos, não há por que pararmos de semear, mesmo que haja momentos de dores.